Olá, meus queridos, creio que você já sabe muito bem. Este é o canal A Voz da Bíblia Sagrada, canal que tem mais de 160 vídeos à sua disposição, tá bom? Eu quero trazer para você hoje algo também, como você sabe, sempre a gente aceita, né, algumas provocações de alguns irmãos que perguntam e a gente responde. Hoje eu vou falar um pouco sobre escatologia. O que é escatologia? Escatologia é uma doutrina bíblica, também chamada de doutrina das últimas coisas. Então, a provocação, a pergunta é: como estudar profecias? É claro que quando estudamos a palavra de Deus, a Bíblia, nós precisamos ter em mente que a Bíblia, os seus livros, foram escritos por mais ou menos 40 homens que, inspirados pelo Espírito Santo, escreveram, né, as profecias, as escrituras, e que depois foram reunidos em um só livro, esses livros e essas cartas, tá bom? Porém, elas foram, esses livros e essas cartas foram todos inspirados pelo Espírito Santo. Então, é importante que aquele que estuda a Bíblia tenha plena comunhão com Deus, plena comunhão com o Espírito Santo, é claro, e tenha uma vida de oração. Porém, há métodos para se interpretar a escatologia ou as profecias, tá bom? Então, eu vou citar alguns aqui para você entender direitinho como isso acontece. Bem, quando fazemos uma especialização, como já fiz, sobre escatologia, nós estudamos sobre as escolas de interpretação profética, que são, existem alguns que fazem, enumera mais escolas, mas eu só prefiro as três principais. Primeiro, preterismo. Segundo, futurismo. Terceiro, historicismo. Então, quando nós lemos isso, quando nós estudamos isso, nós vamos ver que o preterismo era uma escola cujos estudantes e pesquisadores encerram as profecias tudo no passado, até Apocalipse ele diz que tudo de Apocalipse já aconteceu. Futurismo são aqueles que transferem tudo para o futuro, e historicismo, que é um ramo que eu gosto muito, é aquele que estuda as profecias da Bíblia, lê e vai conferir na história os acontecimentos históricos que possam é, denotar o cumprimento daquelas profecias. Muito importante, gosto muito do historicismo. Porém, quando estudo a Bíblia, eu aplico também alguma coisa do preterismo, alguma coisa do futurismo, mas me concentro principalmente no historicismo, tá bom? Então vamos nós sobre esse assunto, tá bom? Vamos em frente. Vamos trazer um exemplo prático para nós analisarmos hoje, e vou analisar conjuntamente com você, e você vai entender. Bem, nós sabemos que o que mais está na mídia no momento atual é a questão do anticristo, né? Há aí muitas pessoas falando sobre o anticristo, há alguns teólogos que dizem até ele já está entre nós, ele vem de Israel, ele é dos árabes, e vão enumerando. Há outros que costumam acusar pessoas, já disseram, é o Papa Francisco. É preciso ter cuidado com isso, viu, pessoal? É Bill Gates, é Emmanuel Macron, e assim por diante. Eu lhe digo com segurança que quem faz isso não está agindo corretamente. Não podemos estar acusando pessoas aleatoriamente, como se essas pessoas fossem o anticristo, certo? De forma nenhuma. Não há material bíblico para isso. E eu quero dizer mais: não adianta algum teólogo se aventurar, que ainda não há nenhum teólogo que possa dizer eu sei exatamente quem é o anticristo. Por isso, nesse texto, nesse momento, eu trouxe vários textos bíblicos e vou mostrar para você como costumo interpretar essas coisas. Eu trouxe aqui Daniel 9:27, Daniel 11:31, Daniel 12:11. Se você tem a Bíblia em casa, assista o vídeo e leia esses capítulos completos. Aqui eu vou citar apenas um texto de cada capítulo.
Depois eu trago Mateus 24, 15 a 18. Claro que eu vou trazer só um texto dessa parte. Marcos 13, 14 a 16 e Lucas 21, 21 a 24, 1 João 2 e 18, 1 João 4 e 13 e Apocalipse 13 e 18. Se eu fosse citar os textos todos nos quais estão espalhadas está espalhada a profecia que eu vou falar agora, eu ia trazer muito texto, o vídeo ia ficar muito longo e você não teria coragem de assistir. Então, resumir nisso aí. Eu vou falar sobre a abominação desoladora citada por Cristo e que já vem sendo citada desde Daniel, certo? E eu vou mostrar para você as 3 manifestações do espírito do anticristo. É assim que eu quero me comportar nesse trabalho que estou fazendo hoje, tá bom? Então vou falar das 3 manifestações do espírito do anticristo. Se você estudar a Bíblia com cuidado, conferir direitinho, aplicar uma boa hermenêutica, uma boa exegese, você vai perceber que há principalmente 3 manifestações do espírito do anticristo, tá bom? Então vamos em frente. Bem, eu vou começar por Daniel 9, 27, diz assim: ele fará um pacto firme com muitos por uma semana, e na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oblação. E sobre as asas da abominação virá o assolador, e até a destruição determinada, a qual será derramada sobre o assolador. Vamos em frente. Eu vou ler os 3 textos, né, que eu propus ler para depois eu explicar para você o que quero dizer, tá bom? Daniel 11:31. E estarão ao lado das forças dele. Aqui está falando de um ser, de uma pessoa, que profanarão o santuário, isto é, a fortaleza, e tirarão o holocausto contínuo, estabelecendo a abominação desoladora. Vamos em frente. Aqui é uma pessoa, está falando de um ser, de alguém, né? Então vamos nós. Alguém que tem poder. Daniel 12, 11. E desde o tempo em que o holocausto contínuo for tirado e estabelecida a abominação desoladora, haverá 1290 dias. Bem, eu vou encerrar aqui, mas é importante que você em casa pegue cada capítulo desse e leia todo. Qualquer dúvida, pode entrar em contato. Eu tenho estudado isso a fundo para poder trazer esse pequeno livro. Não posso, num vídeo, trazer todas as explicações. Você pode tirar a dúvida se quiser. O que está falando aqui Daniel? Essa profecia de Daniel foi proferida 500 anos antes de Cristo, quando Daniel estava no cativeiro babilônico, certo? E Daniel falava para o povo de Israel que haveria um rei que dominaria o povo de Deus, e esse rei faria com que o povo de Deus tivesse que abandonar o sacrifício. E quando você vai conferir na história, conforme eu expliquei a vocês sobre aquelas escolas, né, que é preterismo, futurismo, historicismo, eu gosto muito de conferir na história, isso se encaixa direitinho, certo? Quem foi esse ser que Daniel está falando aqui? E você lendo os capítulos todos, você vai entender. Esse ser, está na história, foi o rei Epifânio IV, um rei Seleucida, que guerreou contra Israel, dominou o povo de Deus, mas não somente dominou e tomou Jerusalém, mas obrigou o povo a não falar hebraico nem aramaico, e sim estudar o grego e aprender o grego. E para você agora ver o que se chama, o que é isso, que abominação desoladora é essa, é que esse rei fez cessar o sacrifício, que era o sacrifício do templo, né, lá de Israel, ordenado por Moisés. Todos os dias se fazia sacrifício no templo. Ele fez cessar esse sacrifício à força e chamou um sacerdote pagão e mandou que esse sacerdote sacrificasse um porco no lugar onde eram feitos sacrifícios para Deus.
Você imagine isso para os judeus. Por isso é chamado de abominação desoladora. Bem, tudo isso aconteceu. Você pode dizer, mas onde é que está escrito? Está escrito na história e está escrito principalmente nos livros de José, historiador judeu. E também, claro, na nossa Bíblia não tem esse texto a respeito desse rei Antíoco Epifânio, porque nós não temos os livros apócrifos. Mas se você pegar uma Bíblia católica, eu tenho sempre uma Bíblia católica comigo, eu tenho sempre as duas Bíblias, claro que prefiro no meu dia a dia a Bíblia de tradução protestante, evangélica, mas a Bíblia católica foi acrescentado alguns livros apócrifos no ano de 1546, que é chamado pelos católicos de deuterocanônicos. Não estou aqui fazendo nenhuma crítica ao catolicismo por causa desses livros, estou apenas dizendo que na nossa Bíblia não aceitamos, aceitamos apenas, e nem os judeus também aceitam, né, esses livros, porque eles são chamados de apócrifos por nós e pelos judeus, porém pelos católicos são chamados de deuterocanônicos, ou seja, colocados no cânon depois, em 1546. Bem, chegando agora à questão do rei Antíoco Epifânio. Esse rei fez tudo isso que eu já falei para você, e claro que haveria de provocar uma grande rebelião que ocorreu 150 anos antes de Cristo, ou seja, 350 anos depois da profecia de Daniel, quando os macabeus, a família dos macabeus, se levantaram, era uma família de sacerdotes, e eles não podiam aceitar tamanha ofensa, tamanha desonra, uma abominação tão desoladora, e eles se levantaram e fizeram uma intensa revolução que durou anos até conseguirem dominar a situação, certo? Por isso existe primeiro e segunda Macabeus, claro, tem primeiro, segundo, terceiro e quarto, mas a Bíblia católica só inclui dois, primeiro e segunda Macabeus, que conta a história dos Macabeus, que foi justamente dessa revolução que ocorreu quando essa abominação desoladora aconteceu lá no Templo de Israel, e então os Macabeus se levantaram contra isso, certo? Isso se chama roteiro bíblico de profecias. Aí você pode dizer, bem, então, pastor, não já se cumpriu não essa parte? É interessante, né? Se eu fosse aqui um historicista mais voltado para o preterismo, eu ia dizer, não, isso aí já se cumpriu naqueles dias antes de Cristo e não haverá mais nada para se cumprir. Não posso dizer isso, porque eu sigo um roteiro bíblico para eu entender até onde vai aquela profecia. E vou mostrar a você porque não posso dizer isso, que a profecia se encerrou naquele tempo, né? Por quê? Porque essa profecia da abominação desoladora, ela tem três manifestações que eu costumo dizer que são as três manifestações do espírito do anticristo. O primeiro foi esse, de Antíoco Epifânio. Vamos ver agora outra parte das escrituras. Bem, porque eu sei que não se cumpriu totalmente conforme está escrito lá em Daniel? Porque eu sigo o caminho da profecia na Bíblia. Então, quando eu pego o sermão profético de Jesus proferido e transcrito nos livros do Novo Testamento, principalmente Mateus, Marcos e Lucas, então eu vou perceber que aquela profecia de Daniel não se cumpriu totalmente ali. Ela tem três fases de cumprimento. A primeira foi ali com o rei Antíoco Epifânio. Agora vamos para, desculpa aí que eu passei para Marcos, mas eu tenho que começar por Mateus. Mateus 24, 15 a 18. Bem, diz assim, quando, pois, virdes estar no lugar santo, a abominação da desolação, predita pelo profeta Daniel, quem lê entenda, deu para você entender agora? Jesus foi claro que aquela profecia não se cumpriu totalmente ali no passado.
Aí o versículo 16 diz: Então os que estiverem na Judéia fujam para os montes. Quem estiver no eirado, né, não desça para tirar alguma coisa de sua casa. Quem estiver no campo, não volte atrás para buscar a sua capa ou apanhar a sua capa. Observe, e eu vou ler agora Marcos, para você ter uma ideia. Marcos repete a mesma coisa, sermão profético, continua, né? A grande tribulação. Marcos 14, Marcos, capítulo, deixa eu me aproximar um pouco mais, 13, versículos 14 a 18, diz assim: Ora, quando vos virdes a abominação da desolação está onde não deve estar, quem lê entenda, então os que estiverem na Judéia fujam para os montes, e quem estiver no eirado não desça para tirar alguma coisa da sua casa, e quem estiver no campo não volte atrás para pegar a sua capa. Bem, o que Jesus quis dizer, e agora nem Mateus nem Marcos traz uma explicação de interpretação, apenas relata o fato, o sermão de Jesus, mas o que Jesus quis dizer é que haveria uma segunda etapa do cumprimento dessa profecia. Vamos ver se a gente consegue desvendar isso no próprio Novo Testamento? Vamos em frente. Bem, agora vamos ver o que disse Lucas, historiador e também médico, né? Sermão profético continua a grande tribulação. Lucas, né? Capítulo 21, versículos 21 a 24. Diz assim, aliás, 20 a 24. Mas quando virdes Jerusalém cercada de exércitos, agora preste bem atenção, sabei então que é chegada a sua desolação. Então os que estiverem na Judéia fujam para os montes, quem estiver dentro da cidade saiam, e os que estiverem no campo não entrem na cidade, não entrem nela, né? Bem, Lucas interpretou o que Mateus e Marcos não interpretou. Lucas interpretou que isso seria o cerco de Jerusalém, que Jesus estava falando, que ocorreu exatamente no ano 70 depois de Cristo, certo? Ou seja, há mais ou menos 35 anos, né, depois que Jesus morreu. Então foi quando o general Tito entrou com os seus exércitos em Jerusalém, primeiro cercou durante 3 anos a cidade, e ninguém entrava nem saía, e os judeus começaram a passar fome, e até a antropofagia chegou a acontecer, e quando já com 3 anos eles estavam totalmente esmorecidos, os romanos entraram e mataram 1.000 e tantos judeus, né? Aliás, 1.000.000 e tantos judeus, mais de 1 milhão de judeus, e com certeza ali foi dias terríveis, dias de grande agonia, e assim Jesus prova que aquela profecia de Daniel, porque ele citou, e Mateus fez essa citação do que Jesus disse, que era o que o profeta Daniel tinha dito. Então, haveria essa segunda fase do cumprimento da profecia no ano 70 depois de Cristo, e isso quem estuda história sabe muito bem que aconteceu. Bem, então por isso que eu digo, profecia tem roteiro bíblico. Você precisa ter cuidado, não se precipitar, e tem muitas pessoas inventando coisas aí por causa das profecias, mas não invente. Busque, tenha um pouco mais de paciência, tenha coragem de pesquisar e pesquise para você entender. Aí você diz, bem, pastor, mas não encerrou-se aí no ano 70 depois de Cristo? Há quem diga isso, eu não digo. Por que não digo? Vou provar para você por que não digo, tá bom? Então vamos em frente. Em 1 João 4,3, parece que passou demais aqui. Não, tá certo. Em 1 João 4,3, diz assim: todo espírito que
não confessa a Jesus não é de Deus, mas é o espírito do anticristo a respeito do qual tendes ouvido que havia de vir. Agora já está no mundo. Bem, o que acontece? Passou-se tudo isso, passou-se a perseguição dos anos 70 depois de Cristo, e agora João, na sua epístola, diz, ó, vem aí, o espírito do anticristo já está no mundo. Então, essa é a terceira manifestação do espírito do anticristo que estamos esperando e que as pessoas estão aí desesperadamente tentando apontar para um lado, apontar para o outro, achando que estão já fazendo a coisa certa, tá bom? Então, em 1 João 2,18 diz, filhinhos, esta é a última hora. Conforme ouviste que vem o anticristo, há muitos anticristos, já muitos anticristos têm se levantado por onde conhecemos que é a última hora. Então, observe que prossegue na Bíblia, né, o alerta sobre o anticristo. Então, essa manifestação do espírito do anticristo, ela tem uma terceira manifestação, que é essa que tanto se fala em Apocalipse e em tantos outros textos. Vou passar agora mais um texto, e agora é Apocalipse 3:18. É claro que eu poderia trazer aqui uma infinidade de textos, mas não vou fazer isso, senão o vídeo fica muito longo, tá bom? Então, Apocalipse 13:18, 99% dos exegetas apontam para esse texto como sendo, na verdade, o momento em que o anticristo dominará todo o planeta, inclusive com um sistema, né, em que vai dominar todas as pessoas, as contas, enfim, assim por diante. Apocalipse 13:18 diz, aqui há sabedoria, aquele que tem entendimento, calcule o número da besta. É uma besta, né, que se levantará, mas isso a palavra besta aqui está relacionada a poder, um grande poder, que vai ficar na mão de alguém, claro, porque é o número de um homem e o seu número é 666. Isso aí, minha gente, já deu muita polêmica, porque calculam em algarismo romano, dá o Papa fulano, dá Nero, e vai por aí afora, né? Calculam em grego e vai dar muitos outros textos acusando outras pessoas, mas não é por aí, certo? O certo é que a terceira manifestação do espírito do anticristo está para ocorrer, e isso é bíblico, isso está bem organizado na Bíblia, só é você ter paciência de estudá-la, certo? E essa terceira manifestação, claro, aí culmina com alguém que vai ter um domínio mundial, domínio sobre a economia, domínio sobre o social, enfim, um domínio total tão grande que ninguém pode comprar nem vender se não tiver o número daquele homem na mão direita ou na testa. Não vou aqui falar em chip e tantas outras coisas que estão falando por aí, mas vou me conter apenas nisso, tá bom? Haverá um sinal para que as pessoas só possam comprar ou vender se foram adeptas da besta, ou podemos dizer do anticristo, tá bom? Então, por isso que será dias terríveis, principalmente para cristãos. Ao falar isso, vai ter alguém que diz, mas antes disso a igreja vai ser arrebatada e tal. Não vou entrar nessas questões, eu conheço muito bem sobre isso e tenho capacidade de debater esse assunto. Porém, não vou entrar nisso, vou apenas dizer para você que a manifestação do anticristo teve três fases. Primeira com Antíoco Epifânio, segunda com o general Tito, né, invadindo Jerusalém com seus exércitos, e a terceira é que está para acontecer. Por isso, eu quero dizer para você, a melhor forma de interpretar profecia é seguir o seu roteiro bíblico, tá bom? E, claro, orar, buscar a Deus e também, claro, considerar a história, né? Se você for analisar essa profecia que nós estamos falando, que se desenvolve em três fases, há momentos históricos em que atesta o cumprimento dessa profecia já em dois momentos, e agora está para acontecer o terceiro momento. Deus abençoe, até a próxima. Se não respondi
como devia, entre em contato, estou aqui à disposição. Não se esqueça, inscreva-se.